Bem, hoje continuaremos dentro do tema, os 7 Eu Sou de Cristo, olhando para o Evangelho de João. Semana passada começamos com o primeiro Eu Sou, quando vimos Jesus dizendo, eu sou o pão da vida. Vimos que em Jesus nós temos a suficiência para nossas vidas. Muitas vezes vivemos nessa busca desenfreada por prazeres, por sonhos, por realizações, e Jesus é aquele que plenamente nos satisfaz, porque essa nossa busca nessa vida por algo que possa nos trazer a paz e a alegria absolutas, ficam sempre aquém daquilo que o Senhor Jesus pode nos proporcionar. Hoje vamos então para o segundo Eu Sou. Tem a sua Bíblia aí? Tem o seu caderninho de anotações? Mas mais ainda, tem o seu coração aberto. Quero começar hoje dizendo quantos de vocês estão felizes porque deu uma esquentadinha no tempo. Diga amém. Oh, mas que alegria, hein? Fala a verdade. Como estava frio nos últimos tempos, não é mesmo? Nós chegamos a recordes de temperatura que há décadas não chegava a tão baixas temperaturas. Alguns dos irmãos aqui até ostentaram gelo nos seus automóveis, né? Eu vi fotos lá na internet, ostentando. Você olhava e falava, onde está? Em Bariloche? Não, em Bugaçu. O carro todo coberto de gelo. E eu tenho certeza que vocês, enclausurados dentro de casa, ansiavam pelo retorno daquele sol, brilhando, trazendo calor e trazendo energia. Sabe por quê? Porque a falta de luz, a falta de calor, ela deprime. Isso é científico, é deprimente, traz tristeza. A luz é revigorante, a luz é animadora. Os benefícios da luz, os benefícios do calor, são tão imensos que não é à toa que o primeiro ato criativo de Deus, primeiro ato da criação de Deus, sabe o que foi? Fazer aparecer a luz para que dissipasse as trevas. Olha o que a Bíblia diz em Gênesis 1. Abra sua Bíblia lá em Gênesis 1. Nós vamos ver o relato dos 5 primeiros versículos. Diz assim, no princípio criou Deus o céu e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus, haja luz, e houve luz. E viu Deus que era boa a luz, e fez Deus separação entre a luz e as trevas. E Deus chamou a luz dia, e as trevas chamou noite, e foi a tarde e a manhã, o dia primeiro. Salta comigo mais alguns versículos, e vamos ver o que diz o 16, o 17 e o 18. Fez Deus os 2 grandes luminares, o luminar maior para governar o dia, e o luminar menor para governar a noite, e fez as estrelas. E Deus os pôs na expansão dos céus, para iluminar a terra, e para governar o dia e a noite, e para fazer separação entre a luz e as trevas. E viu Deus que era bom. A luz é boa, o calor é ótimo, o sol excelente. Sim, precisamos de luz, precisamos de calor para sobrevivermos. Existe um site onde eu busquei algumas informações. É o site Tua Saúde, onde lá apresenta 5 incríveis benefícios de tomar sol. Essa semana que passou, a minha filha levou o Telzinho lá no pediatra, a vovó Coruja acompanhou, e lá, é claro, a primeira coisa, a pediatra já falou, né? O bebê aí, o menino está pegando sol, é muito importante o sol para a saúde dele. Vitamina o quê? D. Tem alguns que amam vitamina D. Alguns saíram do frio de Bugaçu e foram buscar vitamina D, lá no Nordeste. Não vou dizer, né? Não vou falar quem foi, não. Mas queria eu também estar lá, tomando uma vitamina D. Amém ou não? Olha ali, está vendo? Já se entregaram. Amém, amém. Mas vamos ver alguns desses benefícios. Primeiro, aumenta a produção da vitamina D.
E olha que interessante, a vitamina D é essencial para o organismo. Ela aumenta os níveis de cálcio, ou seja, vai fortalecer ossos e articulações. Ela também aumenta os níveis, tá bom? E impede níveis de quê? De algumas vitaminas que a gente precisa e de alguns imunizantes que vão trazer para a gente a prevenção na formação de algumas doenças, como, por exemplo, a osteoporose, doenças cardíacas, diabetes e o câncer, principalmente no cólon, mama, próstata e ovários. E também ajuda o sol, a vitamina D, nas doenças autoimunes, como a artrite reumatoide e a esclerose múltipla, pois ajuda a regular a imunidade. Alguns dos benefícios aí da vitamina D. Olha, que bom, hein? Ajuda na prevenção de várias enfermidades. Diminui também o risco de depressão. O sol, a luz, diminui o risco de depressão, por quê? Porque a exposição ao sol aumenta a produção de endorfina. A endorfina é uma substância antidepressiva natural, que promove sensação de bem-estar e é importante para o bom humor. 2 benefícios já do sol, hein? Terceiro, melhora a qualidade do sono. Por quê? Porque a luz do sol ajuda a regular o ciclo do sono. O corpo compreende que está na hora de dormir ou de ficar acordado e evita episódios de insônia ou dificuldade para pegar no sono à noite. Aqueles irmãos que trabalham no regime noturno sabem o quão é difícil quando o corpo está desregulado. Até quando a gente faz uma viagem, onde a gente tem que enfrentar uma mudança de fuso muito significante, a gente vê como esse desregular nos deixa tristes, nos deixa, sabe, ruins, maus. Então, olha que benefício do sol. O sol ajuda a melhorar a qualidade do nosso sono. Em quarto lugar, protege contra infecções. Ajuda a regular o sistema imune, dificultando o aparecimento de infecção e combate doenças da pele relacionadas à imunidade, como psoríase, vitiligo e dermatite atópica. Uau, até para prevenir infecções. E por último, parece contraditório, mas não, ele protege contra a radiação perigosa. É claro que, quando a gente toma o sol moderadamente, quando a gente toma o sol de uma forma moderada e nos horários estabelecidos como benéficos, a ação do sol na nossa pele vai aí ativar a produção da melanina, que é o hormônio que dá o tom mais escuro à pele. É o famoso bronzeado. E por a gente se bronzear um pouquinho, a gente acaba impedindo e formando uma barreira para o quê? Para que os raios que são danosos possam penetrar na nossa pele. Alguns dos benefícios do sol. Depois disso, quantos passaram a amar mais o sol ainda? Diga amém, né? Ai, que bom o sol. Acordar com ele ali, né? Radiante, brilhante, traz calor, espanta o frio. Mas eu quero trazer para vocês mais algumas aplicações, passando para vocês o significado de luz. O que a palavra luz significa? A palavra luz tem como significado, primeiro, claridade que emana de si mesmo. Sol, por exemplo, o sol tem a claridade, tem a sua luz própria, luz que emana de si mesmo. Outros refletem a luz, como é o caso da lua, que ela tem luz refletida. Mas luz também é claridade que o sol espalha sobre a terra. Luz é um objeto que serve para iluminar, como uma lâmpada, uma lanterna. Muitas vezes é típico isso, né? Apaga a luz ou acende a luz. Na realidade, é acender a lâmpada, né? Ou aquele objeto que está ali produzindo a luz. Mas a gente usa essa força de expressão. E na forma figurada, a palavra luz, ela também indica que é tudo que esclarece o espírito. A luz da razão, por exemplo, a luz da fé. Oh, me dá uma luz.
Quantas vezes você já não pediu uma luz, ou seja, uma explicação, uma aplicação, um conhecimento das coisas, inteligência, saber? Todos esses são os significados da luz, mas pastor, por que o senhor está tratando hoje de luz? Porque o segundo eu sou hoje, que nós veremos em João, trata exatamente sobre o fato de como Jesus se apresentará a ti e a mim hoje. Abre em João 8,12. João 8,12. Abriu? O que é que diz? Falou-lhes, pois, Jesus outra vez, dizendo, que disse Jesus? Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. O segundo eu sou de Jesus no Evangelho de João é este: eu sou a luz do mundo. Bom, Jesus se apresenta como sendo a luz do mundo. O que isso significa? O que a gente já pode deduzir? Imagine, se Jesus está dizendo, eu sou a luz do mundo. Se nós tiramos Jesus do mundo, o mundo fica sem luz. E se o mundo fica sem luz, em que estado o mundo fica? Trevas, escuridão. Isso é lógico. Quando Jesus está afirmando, eu sou a luz do mundo, nós já deduzimos que sem Jesus o mundo permanece na escuridão. Lembra do primeiro ato criativo de Deus em Gênesis 1? No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e disse Deus, haja luz, e houve luz. E fez então Deus separação de quê? Das trevas e da luz. Jesus, pelo fato de ser a luz do mundo, nos indica que sem Jesus o mundo permanece na escuridão. E quando nós olhamos para a palavra mundo, nós entendemos a conotação de mundo como sendo o agrupamento de pessoas, os habitantes desse planeta, os seres humanos. Quando Jesus diz, eu sou a luz do mundo, não está falando no aspecto de uma luz física, mas de uma luz espiritual. E quando nós temos Jesus como sendo a luz do mundo, isso significa que Ele é a luz espiritual para as pessoas, para ti e para mim. Meus amados, por que que sem Jesus o mundo permanece na escuridão? Porque o pecado lançou o homem na escuridão. O pecado, a entrada do pecado no mundo, lançou o homem em um estado de escuridão espiritual, de trevas. Olha, esse pensamento, o mundo está afogado, e afogado em trevas morais e espirituais. Hoje, quando nós olhamos para o moralismo apresentado pelo mundo, é patético nós ouvirmos o mundo falar do que é moral, do que é ético. Não há ética, não há moral no mundo. Porque o homem, a partir do momento em que o pecado fez parte da vida dele, o lançou na escuridão. Satanás domina as bases. Satanás hoje domina as estruturas desse mundo, criando ideologias contrárias à vontade de Deus, destruindo fundamentos e conceitos, transtornando a verdade. Hoje não é de espantar que muito do que era bom no passado, hoje é chamado de uma coisa ruim. E o Senhor já alertava, ai dos que chamam o mal bem, e dos que chamam o bem de mal. Olha o que diz em 1 de João 5,19. Primeira carta de João, finalzinho da Bíblia, capítulo 5, versículo 19, diz, sabemos que somos de Deus,
Quantos aqui têm plena certeza de que pertencem a Deus? Diga amém. Você é de Deus? Amém. No entanto, João diz: sabemos que somos de Deus, mas que todo o mundo está em quem? No maligno. O mundo jaz no maligno. Decência, moral, ética, tudo isso está simplesmente no chão. As estruturas da nossa sociedade têm ruído. Por quê? Porque sem Jesus o mundo permanece na escuridão. Escuridão a que foi lançado quando pecou. O pecado lança o homem na escuridão. Na segunda de Paulo aos Coríntios 4, 13, 4, olha o que Paulo nos diz. Segunda de Paulo aos Coríntios 4, versículos 3 e 4. Mas se ainda o nosso evangelho está encoberto, para os que se perdem está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que lhes não lhes resplandeça o quê? A luz do evangelho, da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Quem hoje, irmãos, quer se aproximar da luz? Qual jovem hoje que, quando olhamos para a palavra de Deus e percebemos na palavra de Deus o que Deus requer de cada um de nós, no que tange, no que se relaciona à moral, qual hoje é o padrão de moralidade dos nossos jovens no que se relaciona a um contato físico, a um namoro, a um conhecer alguém? Primeiro, que já não há mais o que dantes nós achávamos que deveria continuar regendo a nossa sociedade. Porque se nós encaramos que Deus criou todas as coisas, Deus criou todas as coisas. Mas o homem hoje tem pervertido e tem o que? Deturpado o que Deus fez. E tem estabelecido tantos outros padrões. Hoje a coisa mais natural para dois jovens que começam a se relacionar primeiro, começarem o relacionamento pelo sexo. E hoje, se uma jovem se levanta dizendo: ainda não me relacionei com um homem, sou virgem, é menosprezada, é desprezada. Mas eu nem digo uma moça. E o jovem? Porque o padrão de Deus é o mesmo, tanto para ela como para ele. Mas hoje o jovem se gaba de relacionar-se, de pegar uma, de pegar duas, de pegar três. Por quê? Porque o homem hoje está lançado na escuridão do pecado. Ninguém almeja mais os padrões de família estabelecidos por Deus. E o que dizer da honestidade? O que dizer de você quando percebe que te deram um troco errado? E você notando que aquele dinheiro que está em suas mãos é mais do que lhe deviam, e você se volta para o caixa e diz: olha, você me deu o troco a mais. Você devolve. O que o caixa normalmente vai manifestar? Espanto. Espanto porque você está sendo honesto. E você vai ser taxado de, me perdoe a palavra, de trouxa pelos outros por ser honesto. Por quê? Porque o homem sem Jesus permanece na escuridão. E o que lançou o homem na escuridão é o pecado. E hoje a lei do pecado é a lei do leve vantagem em tudo. O problema é de quem deu o troco errado. Você ser honesto hoje vai contra o padrão da nossa sociedade. Por quê? Porque o diabo é quem manda hoje no padrão da nossa sociedade. E o diabo cega o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho. Mas sabe, quando Jesus diz: eu sou a luz do mundo, isso indica que sem Jesus o mundo permanece na escuridão. Por quê? Porque o pecado lançou o homem na escuridão. Mas o pecado não somente lançou o homem na escuridão, mas o pecado separou o homem de Deus.
Essa é a tragédia que o pecado trouxe para a história do ser humano. Em 1 de João, primeira carta de João, finalzinho da Bíblia de novo, capítulo 1:5, veja o que nos diz. Esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz. E se Deus é luz, não há nele trevas nenhumas. O pecado nos separa de Deus, por quê? Porque se o pecado nos lançou na escuridão, e o pecado é sinônimo de trevas, se Deus é luz e nele não há trevas nenhuma, porque Deus não compactua com o pecado, você e eu fomos separados de Deus, justamente pelo pecado. Percebe? O mundo sem Jesus permanece na escuridão, porque foi lançado na escuridão pelo pecado, e como consequência, o pecado separou o homem de Deus. Quantos se lembram do que está escrito em Romanos 3:23? Porque todos pecaram, e porque pecaram, destituídos estão da glória de Deus. A escuridão, meus amados, de que eu estou falando, não está no ambiente, mas essa escuridão está dentro de nós, na mentalidade, no coração, que foram corrompidos com o pecado, desde quando Adão decidiu não confiar na palavra de Deus e dar ouvidos à sedução do inimigo. Nós vivemos em um mundo de trevas, em um mundo cheio de pecado, cheio de maldade, de perversidade, de depravação, de crueldade, de imoralidade. Todos esses ingredientes compõem a nossa sociedade. Muitas vezes o bem está sendo chamado de mal e o mal chamado de bem. E com esse homem corrupto e devasso, Deus não pode ter e nem tampouco manter comunhão. Deus é luz e nele não há trevas nenhumas. Vá para o Evangelho de João comigo, um dos capítulos mais célebres do Evangelho de João, capítulo 3. Acompanhe a leitura comigo desde o versículo 16. Evangelho de João 3, desde o versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Presta atenção no que diz o 19. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz. Por quê? Porque as suas obras eram más. E eram más por quê? Porque o homem foi lançado na escuridão do pecado, em virtude do pecado. As suas escolhas são em virtude do seu coração corrupto. As suas decisões e as suas opções são para satisfação dos seus desejos carnais. É por isso, Jesus veio, a luz veio ao mundo, versículo 19. Os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal odeia a luz e não vem para a luz. Para quê? Para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade, esse vem para onde? Para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Sabe, a penumbra encobre a sujeira. A penumbra, a escuridão, acaba escondendo as coisas erradas. Se você tem uma mancha na tua roupa, uma sujeira, quem sabe um rasgo, quem sabe um remendo, quando as coisas estão na penumbra e na escuridão, diz o ditado que à noite todos os gatos são pardos.
aquilo passa despercebido. Mas quando a gente vem para a luz revela os detalhes, revela a sujeira, revela o encardido, revela o quão ruída está aquela roupa, os remendos, os defeitos. Por isso que quem está nas trevas deseja permanecer nas trevas, para que não lhe sejam revelados os seus defeitos, os seus podres, os seus pecados. Mas quem é da verdade tem um prazer, e é o prazer de vir para a luz, porque não tem o que esconder. Bem, gravaram aqui? Quando Jesus diz, eu sou a luz do mundo, já nos indica que se tirarmos Jesus do mundo, em que estado o mundo permanece? Escuridão, trevas. Por quê? Porque o pecado lançou o homem na escuridão. Porque o pecado separou o homem de Deus. Você pode ser membro de igreja em pecado. Você pode exercer um ministério na igreja em pecado. Você pode ensinar em pecado. Você pode pregar até em pecado. No entanto, jamais entrará no céu em pecado. Porque sem santidade, ninguém jamais verá o Senhor. Nós podemos determinar a continuar a viver uma vida na escuridão. Mas em escuridão, ninguém jamais entrará na presença de Deus. Porque Deus exige de você e desse que vos fala uma vida de santidade. Em segundo lugar, quem me segue não andará em trevas. Jesus disse, eu sou a luz do mundo. Mas ele também afirmou, quem me segue não andará em trevas. O que Jesus espera daquele que o segue? Está claro aqui. Quantos aqui seguem a Jesus? Quantos são discípulos de Jesus? Quantos foram alcançados pela luz de Jesus? Quem me segue está fraco. Quem me segue? O que Jesus espera daquele que o segue? Seguir Jesus exige daquele que o segue mudanças. Exige, não há como. É Jesus quem está dizendo que segui-lo exige daquele que o segue mudanças. Olha o que diz, você está em João 3 ainda? O que diz o versículo 21? Quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas. Por quê? Porque são feitas em Deus. Podemos trazer à luz todas as nossas obras hoje? Pode ser trazido à luz todos os seus passos dessa semana que se passou? Pode-se trazer hoje à luz tudo que você pensou no decorrer dessa semana, falou e fez? Porque aquele que segue ao Senhor e que não anda em trevas, não teme, porque se é da verdade e pratica a verdade, tem prazer de estar na luz, para que as suas obras sejam o quê? Manifestas. Seguir Jesus exige daquele que o segue a disposição de mudança. E a primeira disposição de mudança é abandonar a prática das trevas. Abandonar a prática das trevas. Entenda-se trevas como escuridão. Entenda-se treva, escuridão, mundo. Entenda mundo, o modus operandi do mundo. Temos vivido conforme o que o mundo prega, ou temos vivido conforme o que o Senhor exige de cada um que o segue? Abra sua Bíblia em Efésios 5, leremos a partir do versículo 1.
Efésios 5, a partir do versículo 1. Vamos ver algumas das práticas das trevas que precisam ser abandonadas? Efésios 5, 1 a 8. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo vos amou, e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus em cheiro suave. Agora vejo as obras da carne, as obras das trevas que precisam ser abandonadas por aqueles que seguem ao Senhor em verdade. A fornicação, relacionamentos sexuais ilícitos. Qual é o único relacionamento sexual lícito segundo a palavra de Deus? O relacionamento sexual entre um homem e uma mulher. E quando? Dentro do casamento. Tudo que foge disso é imoralidade, ou seja, é fornicação. Toda a impureza ou avareza, nem ainda se nomeie entre vós, como convém a santos, nem torpezas, coisas baixas, chulas, nem parvoices, nem chocarrices, que não convém, mas antes ações de graças, porque bem sabeis isto, que nenhum devasso, ou impuro, ou avarento, o qual é idólatra, porque ama e adora o dinheiro, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por estas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais seus companheiros. Por quê? Olha, grifa o versículo 8. Porque noutro tempo éreis o quê? Num outro tempo, no passado, nós éramos o quê? Trevas. Lembra, quando Jesus diz, eu sou a luz do mundo, significa que sem Jesus, nós estávamos no mundo em trevas, na escuridão. Fomos lançados na escuridão pelo pecado, porque o pecado nos separa de Deus. Então esse é o nosso estado antes de conhecermos a Cristo, atolado nas trevas. E é por isso que Paulo diz, noutro tempo erais trevas, mas agora sois luz no Senhor. Por isso andai como filhos da luz. Amém ou não? Andai como filhos da luz. Quem me segue não andará em trevas, porque seguir Jesus exige daquele que o segue mudanças. A primeira mudança é abandonar a prática das trevas. E já vimos algumas das práticas que precisam ser abandonadas. Mas em segundo lugar, é não apoiar quem pratica as obras das trevas. Não é apoiar, não é defender, não é entrar em apoio, em bandeira ideológica daqueles que praticam as obras das trevas. Eu sei que as coisas estão ficando difíceis, eu sei que a situação está ficando muito difícil para o nosso lado, e que pregar a verdade vai exigir de nós cada vez mais exatamente a determinação de continuar pregando a verdade de Deus. Agora a Bíblia também pede de você, que é da luz e é da verdade, a que não apoie quem pratica as obras das trevas. Onde está isso, pastor? Está nos versículos 10, 11 e 12 do mesmo capítulo de Efésios 5 que a gente estava lendo. Olha o que diz em Efésios 5:10. Aprovando o que é o quê? Agradável ao Senhor. E não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, mas antes o quê? Condenai-as. O que é errado continuará sendo errado, o que é pecado continuará sendo pecado. Isso não muda. E aí diz 12, o que eles fazem em oculto, até dizê-lo, é o quê? Torpe. Então, meus amados irmãos, já vimos, em primeiro lugar, que quando Jesus diz que eu sou a luz do mundo, isso significa que sem Jesus, o mundo permanece na escuridão. E por que o mundo está na escuridão?
Porque o pecado lançou o homem na escuridão. Porque o pecado separou o homem de Deus. Mas em segundo lugar, vimos que quem me segue não andará em trevas. Seguir Jesus exige daquele que o segue a disposição de mudança. E a mudança que Deus exige de você e de mim é abandonarmos a prática das trevas, mas também não apoiarmos quem pratica as obras das trevas. Podemos passar a mão no pecado, porque pecado continua sendo pecado, mas exortarmos com amor, para que aqueles que estão vivendo nas obras infrutuosas das trevas possam chegar ao conhecimento da verdade e da luz de Jesus, que pode trazer libertação. Essa frase de John Stott é uma frase tremenda. A fé que aceita Cristo deve ser acompanhada pelo arrependimento que rejeita o pecado. As duas coisas andam juntas, não há como dissociar. Porque se você diz que tem fé para aceitar Cristo como seu Salvador e como luz, essa fé necessariamente precisa vir acompanhada pelo arrependimento, e o arrependimento rejeita o pecado. Muito bem, em terceiro e último lugar, mas terá a luz da vida. A presença de Cristo em nossas vidas nos transforma. Note, eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. A presença de Cristo em nossas vidas nos transforma. Primeiro, porque Cristo nos transporta das trevas para a luz. Não somos nós que conseguimos vencer as trevas, mas é Cristo quem nos transporta das trevas para a luz. Veja o que está escrito em 1 de Pedro. Abre lá em 1 de Pedro, capítulo 2, 9 a 12. Enquanto você chega a 1 de Pedro, eu quero dizer para você que qualquer um que reconheça o Senhor como sendo a luz do mundo, reconheço, eu sei que Jesus é a luz do mundo, vai ter a escolha de ignorá-lo ou segui-lo. Se ele decidir segui-lo, é o próprio Senhor Jesus quem menciona e deixa claro que ele não caminhará sozinho na escuridão, mas será chamado da escuridão para a sua luz, e luz admirável. Veja o que nos diz em 1 de Pedro 2, 9 e 12. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou. Fale comigo em voz alta. Daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. É Ele quem nos chama das trevas para a sua maravilhosa luz. Quando nós reconhecemos que Ele é a luz do mundo e que sem Ele nós estaríamos fadados a permanecer na escuridão, e quando decidimos receber a luz do Senhor Jesus como sendo nosso Salvador, aqui está dizendo que é Ele mesmo quem nos chama das trevas e nos coloca na sua maravilhosa luz. Vós que em outro tempo não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Amados, peço-vos como a peregrinos e forasteiros. Peregrinos e forasteiros. Nossa caminhada nesse mundo é breve, é curta. Moisés já dizia no Salmo 90 que a vida de um homem pode ser de 70, alguns por sua robustez chegam a 80, o que passa disso é canseiro e enfado, e nessa nossa trajetória curta de vida, nós estamos aqui como peregrinos, como forasteiros, nos aguarda algo melhor, maior, é os céus, é a salvação, é a vida eterna. Por isso, você como forasteiro, peregrino,
se abstenha das concupiscências carnais que combatem contra a alma, tendo o vosso viver honesto entre os gentios, para que naquilo em que falam mal de vós, como de malfeitores, glorifiquem a Deus no dia da visitação, pelas boas obras que em vós observem. Sim, quem crê que Jesus é a luz e o recebe, tem a sua vida transformada e passa a ter a luz da vida. A presença de Cristo em nossas vidas nos transforma, porque Ele nos transporta do reino das trevas para o reino da sua luz, e nos torna luzeiros de Deus neste mundo, para indicar o caminho para a luz. O que Deus espera de você, meu irmão, é que por viver na luz, possa ser um luzeiro. Lembra o significado de luz? Alguns são como o sol, que tem a luz própria. Outros são como a lua, que reflete a luz. Nós somos refletores da luz de Cristo. E é isso que o Senhor espera de você e de mim, que nos tornemos luzeiros de Deus nesse mundo, para indicarmos o caminho para a luz. Nós cantamos como um farol, que você seja esse farol apontando para Jesus. Olha o que diz em Mateus 5, 14 a 16. Abra sua Bíblia, Evangelho de Mateus 5, 14 e 16. Vós sois o quê? A luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Assim, resplandeça a vossa luz diante dos homens. Resplandeça a vossa luz diante dos homens. Reflita a luz de Cristo na sua vida diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Sabe, existe esse pensamento de Martin Luther King Jr. A escuridão não pode expulsar a escuridão. Só a luz pode fazê-lo. É só a luz que pode espantar a escuridão. Quando tudo está escuro e você acende o interruptor, a luz manda a escuridão embora. O mesmo Martin Luther King já dizia em uma das suas frases mais célebres: o que me preocupa não é o grito dos maus, mas é o silêncio dos bons. Hoje as trevas estão aí. Os valores distorcidos de moral, o mundo corrupto, cada vez caminhando ladeira abaixo. E as trevas gritam, bradam, levantam suas bandeiras, sem medo. Esse pastor Batista, um dos grandes guerreiros nos Estados Unidos contra as injustiças sociais, disse: o que me impressiona é que no meio de tanto barulho das trevas, os que se dizem luz estejam calados. Eu sou a luz do mundo. Sem Jesus, o mundo permanece na escuridão. Porque o pecado lançou o homem na escuridão, porque o pecado separou o homem de Deus. Mas Jesus disse: quem me segue não andará em trevas, porque seguir Jesus exige daquele que o segue a disposição de mudança. Abandonar a prática das trevas e não apoiar quem pratica as obras das trevas. Alguém pode dizer amém? Sabe por quê?
nós teremos forças de abandonar a prática das trevas e não apoiar quem pratica as obras das trevas, porque aquele que crê que Jesus é a luz, terá a luz da vida. A presença de Cristo em nossas vidas nos transforma, nos transporta das trevas para a luz, nos torna luzeiros de Deus nesse mundo, para indicar o caminho para a luz. Por isso que eu concluo te trazendo a memória da forma como começamos. Os benefícios da luz são imensos. Quantos vibraram com a volta do sol? Diga amém. Os benefícios da luz são imensos. Não é à toa que o primeiro ato criativo de Deus foi criar a luz e fazer separação entre luz e trevas. Lembra que luz significa claridade que emana de si mesmo, sol. E Jesus disse: eu sou a luz do mundo. Ele é a luz que emana de si próprio. Mas luz também é a conotação daquele que reflete, como é o caso da lua, que reflete a luz do sol. Isso é o que o Senhor espera de você. Você e eu somos luz do mundo. Você e eu somos luzeiros nesse mundo. Se você se entregou a Jesus, você tem que assumir o seu compromisso de andar na luz de Jesus. Não se pode esconder uma cidade quando edificada sobre um monte. Não se esconda. Que a tua luz brilhe. E brilhe, porque a luz maior de Jesus está em você. E se você, meu amado, ainda não veio para a luz, entregue-se a Jesus. Disse-lhes Jesus: eu sou a luz do mundo. Vem para a luz. Vem para a luz. Que possamos viver para essa luz. Fecha seus olhos. Eu quero orar por você. Quero te incluir nessa oração. Se você reconhece que ainda não tem Jesus, que a luz de Jesus ainda não está em você, você precisa saber e reconhecer que sem Jesus você continua nas trevas, porque o pecado te lançou nas trevas, o pecado te separou de Deus. Mas Jesus hoje mesmo diz: eu sou a luz do mundo e quem me segue não andará em trevas. Jesus hoje quer operar mudanças em sua vida. A primeira mudança é te levar a abandonar as práticas das trevas. E em segundo lugar, é a passar a levantar a bandeira da luz e não apoiar quem continua e insiste permanecer nas obras das trevas. O Senhor promete que aquele que o segue e que não andará em trevas, ele não permanecerá nas trevas, porque ele terá a luz da vida. A presença de Cristo em nossas vidas nos transforma. Se você reconhece, meu amado, que não tem frutificado, não tem brilhado como deveria brilhar, hoje é dia de permitir que aquele que é a luz do mundo brilhe mais em tua vida. Pastor, me inclui nessa oração. Eu preciso da graça de Deus para promover as mudanças necessárias na minha vida. Eu quero orar por você. Abra o seu coração. Abra o seu coração agora. Deixe que o Senhor transforme a sua vida. Ó Pai,
Entregamos aqui todos que presentes ou virtualmente estejam conectados conosco. Hoje fomos confrontados com o fato de que o teu Filho é a luz desse mundo. Ó Senhor, não queremos mais caminhar na escuridão. Nós queremos, Senhor, refletir mais e mais a tua luz. Nos ajuda a vencermos os nossos pecados, os nossos desejos. Transforma-nos, em nome de Jesus. Amém. Fique em pé. Esse cântico diz: Jesus Cristo mudou o meu viver. Mas canta mesmo, tirando essa melodia do fundo do teu coração. E se tem algo que precisa ser mudado, lança hoje aos pés do Senhor. Permita que Ele mude o teu viver. Permita que Ele transforme a tua vida. Permita que a luz de Jesus espante as trevas e a escuridão do teu viver. Cante conosco.